Olá, eu sou Fabiola Bezerra, bibliotecária, uma das administradoras do Mural Interativo Bibliotecário e da marca T-shirt Mural. Em continuidade ao nosso projeto Vida de Bibliotecário, nesse quarto vídeo desse projeto, nós vamos então partilhar com vocês a minha experiência enquanto bibliotecária da Universidade Federal de Rondônia. Como eu havia dito no vídeo anterior, quando eu saí da Biblioteca Pública Dr. José Pontes Pinto, após receber um convite da Procuradoria-Geral do Estado, eu fui trabalhar na Biblioteca da Procuradoria. Durante esse período que eu estive trabalhando na Procuradoria, eu participei de um concurso de provas e títulos para a Universidade Federal de Rondônia e passei. Apesar de gostar muito da minha experiência enquanto bibliotecária da Procuradoria, porque financeiramente era uma situação bastante favorável, que eu tinha na época um DAS 3, mas como minha família estava crescendo, eu já estava com 2 filhos, eu tinha muita vontade de retornar para Fortaleza, a minha cidade natal. Isso era possível se eu fosse funcionária pública federal, e foi com esse pensamento que eu fiz então o concurso da Universidade Federal de Rondônia. Eu assumi na universidade em setembro de 89 e o meu período enquanto bibliotecária da biblioteca da Universidade Federal de Rondônia, eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns setores da biblioteca. Eu passei um período trabalhando no processo técnico, mas eu confesso a vocês que enquanto bibliotecária eu me identifico muito com o público. Eu adoro trabalhar com o público porque a possibilidade, enquanto profissional, de entender nitidamente a necessidade da comunidade a qual a gente está prestando serviço, é uma oportunidade de recarregar as baterias todos os dias, porque todos os dias é uma situação nova, é uma experiência nova. Por conta disso, por conta dessa identificação, eu me sinto muito mais confortável de trabalhar com o público. Eu vou partilhar com vocês algumas experiências vividas enquanto bibliotecária da Universidade Federal de Rondônia, que confesso não foram muitas, porque eu entrei na universidade, como eu acabei de falar, em setembro de 89, em outubro de 92 eu consegui então minha transferência para a Universidade Federal do Ceará. Mas nesse período que eu estive na biblioteca, nós tivemos algumas ações que eu gostaria de partilhar com vocês. Uma delas aconteceu em junho de 1990, por ocasião da Semana Nacional do Meio Ambiente. Nós então, foi o meu primeiro desafio, digamos assim, enquanto bibliotecária de uma biblioteca universitária, porque eu vinha de uma biblioteca pública onde todas as atividades, não existia, digamos assim, um padrão para desenvolver atividades, dependia muito da criatividade. Então foi a minha primeira experiência enquanto bibliotecária, desenvolvendo atividades para um público totalmente diferente, como diferente da biblioteca pública, né? Então pensamos em criar dentro da biblioteca, e aqui vai um parêntese para esclarecer que a Biblioteca Federal de Rondônia, logo na entrada do lado direito, ela tem um espaço bastante favorável para exposições, e nós usamos aquele espaço lindamente com essa atividade. Nós pensamos em criar dentro da biblioteca uma exposição viva, digamos assim, das riquezas que se poderiam extrair da selva amazônica. Para essa atividade, nós trabalhamos basicamente com 4 eixos. Um deles era a questão do minério, que está disponível na natureza, disponível ali na região. A outra era a questão da vegetação. A outra era dos animais, característicos da região, e o outro eram os índios. Uma vez que a região amazônica, existem muitas comunidades indígenas. Bom, definido os 4 eixos que nós iríamos trabalhar para aquela exposição, nós caímos então em campo para operacionalizar aquela ação. Na construção do espaço destinado aos indígenas, nós não achamos interessante nós mesmos criar uma oca. Nós então fomos procurar a FUNAI, participamos para ele da nossa ideia para aquela ação específica. Eles então nos disponibilizaram uma funcionária da FUNAI que tinha morado há alguns anos dentro de uma comunidade indígena. Eu realmente não recordo o nome dessa profissional, mas uma pessoa extremamente simpática.
E fomos ela e um motorista da Universidade Federal de Rondônia, que nos cedeu um caminhão para que nós fôssemos então na aldeia destes índios para colher essas palmeiras, para eles então poderem criar oca dentro da biblioteca. Eu recordo que nós saímos da universidade, era um horário bem cedo da manhã, e nós entramos, pegamos estrada na BR, e foi uma viagem muito longa, e a gente nunca mais chegava naquela aldeia, e eu acho que já estava com 1 ou 2 horas, não recordo bem, eu já estava com bastante tempo na estrada. Foi que eu falei então com a colega da FUNAI se nós não poderíamos então parar ali no meio da estrada para que os índios pudessem pegar aquelas palmeiras, aquelas palhas que estavam ali por toda a extensão da estrada. Nós então pedimos ao motorista para parar o caminhão, e essa senhora da FUNAI foi lá mediar essa conversa com os índios, e eles disseram absolutamente, eles não aceitavam aquilo, eles não poderiam sequer ventilar essa hipótese, uma vez que aquela terra não era deles, uma vez que aquelas palmeiras que estavam ali, embora aparentemente abandonadas no meio das estradas, não pertencia a eles, e que, portanto, eles não poderiam fazer. E eu confesso para vocês que aquilo foi uma palmada de luva de pelica para mim, não é? E aí eu consegui perceber com aquela fala deles a luta dos índios pela proteção de suas terras, mas enfim. E aí nós continuamos estrada. Quando nós então chegamos na comunidade deles, eles extraíram as palhas que foram necessárias, que eram necessárias para fazer aquela oca, e nós retornamos. Mas eu gostaria de esclarecer para vocês uma coisa também, uma outra coisa, outra lição que eu tive, que eu aprendi com essa ação em relação aos índios, é que existe uma unidade muito forte enquanto família. O índio não anda só, ele só anda agregado ali, junto com seus agregados de esposa, marido, filhos, e quem mais se agregar que era a família. E aí foi muito interessante para mim, enquanto pessoa, entender esse sentimento e o sentimento que os índios têm em relação à família. Não foi só o índio para esse trabalho, foi a família dele toda, como eu disse. Enfim, foi um grande aprendizado no contato rápido com eles ali. Quando nós chegamos na universidade, já era tarde, nós então providenciamos o almoço para aquela família indígena, e eles começaram então os trabalhos de construção da oca. Bom, isso então nós tínhamos um eixo que já estava providenciado, que era a vida indígena, né? Em contrapartida da participação deles naquela atividade, nós então abrimos a possibilidade de eles venderem ali naquele espaço alguns artesanatos indígenas que pudesse para ser revestido em benefício deles. Além dos índios, nós fomos procurar o Departamento Nacional de Produção Mineral para solicitar algumas amostras de minério para que nós pudéssemos também expor naquele espaço. Nós fomos procurar um órgão competente para que pudesse nos emprestar alguns bichos empalhados, característicos da região norte. Obviamente, nós não poderíamos colocar jacaré vivo, por exemplo, ali no meio da biblioteca, né? Isso é óbvio. E levamos também amostras de algumas plantas características da região. Como layout, nós criamos assim, pegamos algumas areias e fomos fazendo os caminhos que levavam a esses 4 eixos, ali todo bonitinho, com pedras, enfeitado e tal. Foi uma ação muito bacana. Alguns professores, principalmente da área de geologia, foram dar aula dentro da biblioteca. Nós recebemos muitos elogios sobre essa ação específica, mas teve algum segmento da universidade, eu não posso afirmar com certeza que foram os alunos, mas enfim, que fizeram uma crítica bastante pesada. Eles distribuíram alguns cartazes dentro do campus universitário. Eu fiquei tão chocada com aquilo que eu consigo, ainda hoje, lembrar nitidamente o que tinha naqueles cartazes. Eles diziam assim: natureza morta, bicho empalhado, preserve a natureza antes que a biblioteca destrua. Olha, aquilo foi um balde de água gelada em cima de mim. Eu confesso para vocês que eu nunca nem pensei de receber esse tipo de reação da comunidade.
fiquei assim muito chocada, confesso para vocês que tive assim que recompor, digamos assim, a minha energia, mas aí eu entendi que nós não poderíamos ficar calados. Na verdade, o nosso pensamento foi outro. As pessoas que entenderam a nossa ação, elas participaram efetivamente daquela exposição, elas interagiram conosco, elas viveram cada momento daquela exposição. Mas, em resposta àquele comentário, digamos, grosseiro, eu coloquei que cada pessoa tinha o direito de comemorar a Semana Nacional do jeito que achasse conveniente. Nós, na biblioteca, essa era a nossa maneira de comemorar a Semana Nacional. Se a maneira deles era, então, criticando a biblioteca, ok. Mas, enfim, gente, foi uma experiência para mim muito importante, foi uma experiência muito rica, mas foi uma experiência diferente em todos os sentidos. Pela riqueza dos detalhes que foi preparar essa ação, mas também pela, digamos assim, pela surpresa da reação negativa daquela ação, né? Eu confesso para vocês que houve uma quebra de energia da minha parte, diante daquela reação negativa da comunidade de parte da comunidade universitária, mas por outro lado, eu tentei me reerguer, digamos assim, energizar aquele momento que, de certa forma, balançou um pouco assim com o meu emocional, ouvindo os comentários positivos dos professores, partilhando e participando de algumas aulas que foram dadas dentro da biblioteca, naquele espaço, durante aquela semana. Bom, gente, eu gostaria de agradecer mais uma vez o interesse de vocês acompanharem nosso trabalho. Mais uma vez eu reforço o convite que os colegas bibliotecários se sintam motivados a partilhar conosco de suas experiências profissionais. Esse vídeo aqui que eu estou fazendo é totalmente caseiro. Todo mundo hoje tem posse de um bom celular que pode gravar alguns vídeos. Sintam-se motivados. A questão do vídeo é uma questão do treino. Hoje eu me sinto muito mais à vontade, digamos assim, para falar diante da câmera. Sei que ainda tenho muito que aprender, mas enfim, é um processo de aprendizado. Se vocês estão curtindo, se vocês estão gostando, vocês comentem aqui embaixo, vocês curtam e principalmente vocês compartilhem, porque isso indica para a gente, vai servir como termômetro do nosso trabalho. Olha, muito obrigado, eu agradeço o interesse e a gente se encontra no próximo vídeo.